Isto, essas nossas aulas dessa semana, no período de 3 a 4 de maio, as primeiras aulas de maio, estamos gravando nesse feriado de 1º de maio. E estamos aproveitando também essas aulas para homenagear, o Belchior. Dia 30, foi dia 30 recente agora, nós lembramos o 4º ano do falecimento de Belchior. Está agora noutra dimensão. E sua obra permanece aí, Então, começamos bem com Belchior e vamos agora entrar na nossa aula da semana, como eu disse, sendo gravada nesse feriadão de 1º de maio, feriado que vai nos trazer mais tempo disponível para pesquisar, para ler, para falar para vocês. Portanto, essa aula que vocês vão assistir na segunda-feira foi gravada no feriado 1º de maio. O pessoal trabalha, Vamos lá. E estamos também, nas nossas aulas, estamos homenageando o centenário de Paulo Freire. Cada aula a gente tem comentado alguma frase de Paulo Freire, alguma referência à obra dele, e hoje não será diferente, Estou usando mais uma vez o livro do professor que foi discípulo de Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz. Se você não existisse, que falta faria? É um livro do professor Cortella, onde Paulo Freire é bastante citado. E vejam esse texto para a gente abrir nossa aula, que trata de Paulo Freire. Diz o seguinte: para lidar com mudanças, você precisa, sobretudo, prestar atenção nas pessoas. Veja bem como é que começa já em alto nível. Paulo Freire, o brasileiro que mais acumulou títulos de doutor honoris causa na história do nosso país, também era um mestre nisso. Mestre em quê? Mestre em dar atenção às pessoas. Quando alguém ia falar com ele, um homem mundialmente famoso, Paulo não só parava para escutar, como dava toda a atenção do mundo. Não raro, ele colocava a mão no ombro do interlocutor para criar uma condição de igualdade, um vínculo, uma conexão física para materializar o que Aristóteles chamou de amizade. Amizade para Aristóteles, 2 corpos numa única alma. Quando conversava, Paulo Freire não mantinha com seu interlocutor uma fala diplomática ou cordial. Ele cultivava uma disposição legítima de aprender com o outro. Não é porque era Paulo Freire que ele não podia aprender com o outro. Era um homem de ética, e não da pequena ética, da mera etiqueta. Sim, etiqueta é pequena ética, assim como camisetas são pequenas camisas. Prestar atenção no outro de maneira sincera, eis um aprendizado que devemos procurar desenvolver em nossas relações. Este é, sem dúvida, merecedor de homenagem, o grande educador brasileiro, Paulo Freire, agora no seu centenário. Muito bem. Vamos começar agora falando de estatísticas, falando do dia de ontem até o dia 30 de abril, nós recebemos mais de 90% dos projetos. Que beleza! Mais de 90% dos projetos, que estavam marcados para o dia 30, chegaram muito bem antes do dia 30. E ontem, à meia-noite, minha caixa estava cheia. Quem mandou, eu respondi. Se eu não respondi,
Você me fala no WhatsApp. Se eu não respondi, é porque houve algum problema e não chegou até a minha caixa de correspondência. Mas os que chegaram, eu já olhei e já respondi com boa noite, boa tarde, recebi, etc. Então, confira se eu já respondi ao seu e-mail. Houve alguns casos especiais, doença, trabalho, questões tecnológicas de aula remota, né, que nós já esperávamos, que me pediram um prazo, em alguns casos especiais, justificado. Fizeram texto justificando, texto bem organizado, né, sem querer falar muito, mas um texto que explicava o motivo de não poder entregar até o dia 30. Então, houve casos em que eu indiquei até o dia 5 e houve apenas 2 casos que eu indiquei até o dia 10. Então, dia 10 eu já quero estar começando a notificar, a analisar, porque eu tenho um prazo para lançar essa primeira avaliação, né? Então, até o dia 10 é um limite para os casos. São alguns casos, mas foram justificados e eu automaticamente li, observei, respondi. Mas mais de 90% já estão, né, na minha caixa de recebimento do meu e-mail oficial da URCA. Né? Lembrando que todos os trabalhos avaliativos, menos questões bônus, que são respondidas ao vivo, né, são enviados os trabalhos para o e-mail institucional flavio.queiroz@urca.br. Às vezes você coloca um .com ou alguma coisa e termina fugindo para outro caminho, né? Mas eu olhei também spam, né, se alguém não tinha colocado, mas quem mandou e mandou corretamente já foi respondido, já está comigo. Bom, eu queria só mostrar para vocês como é importante um projeto de uma política pública. Hoje eu recebi no Instagram de um amigo meu, né, uma publicação mostrando como é importante ficar atento aos acontecimentos, aos fatos que podem dali fazer emergir um projeto, uma sugestão que pode virar depois uma política pública. Eis aqui um exemplo. A comissão da Câmara Federal aprovou uma PL, que é um projeto de lei, que proíbe gestante de trabalhar em atividades insalubres. Ou seja, havia ainda, todo mundo sabia que não podia, que é um caso de risco, mas ainda havia gestante que ficava trabalhando no forno, numa padaria, sei lá, num lugar insalubre, num bar, enfim, em lugares que não dariam a ela condições de manter íntegra na sua gravidez. Então, por sugestões, abaixo-assinados, por indicações, chegou até a Câmara essa ideia e a Câmara aprovou, né, primeira instância, que depois tem o Senado, tem o Presidente da República, né, mas já aprovou em primeira instância nas comissões específicas, né, para isso, né, o projeto de lei que trata da proibição de gestantes trabalharem em atividades insalubres. Não é lei ainda, mas já está aprovada como um projeto de lei que vai depois passar pelo Senado e pelo Executivo. Então, isso é o quê? Política pública. E como é que chega lá? Chega lá quando alguém, um estudante, um professor, o preto, o pobre, o estudante, a mulher sozinha, qualquer pessoa, né, que precisa recorrer de direitos, sugere para si ou para a comunidade, né, digamos, a atenção do poder político, né, e aí passa no caso, pela Câmara de Vereadores, pelos deputados estaduais, ou pelo deputado federal, pelo senador, até chegar ao executivo, no caso, se for municipal, estadual ou federal, cada um dentro da sua circunstância. Então, só para mostrar a vocês como é que funciona e como é importante se pensar em políticas públicas para a mulher, para a mãe, para a grávida, para a criança, o adolescente, o estudante, né? Enfim, todos aqueles que precisam de um amparo legal que começa inicialmente com uma ideia,
que depois de agendada, é discutida, é escrita, né, avaliada e caminha o percurso normal de qualquer projeto que vai virar lei, como esse caso aqui, por exemplo, que o Arquivo vai passar, né, no Senado também, e deverá virar lei, né, política pública em defesa da mulher grávida ou das mulheres grávidas. Bom, vamos agora entrar no nosso assunto da semana. Este assunto você vai encontrar lá no grupo do WhatsApp com o nome de Aula 2. São slides que eu chamei Aula 1. A Aula 1 são aqueles slides que trataram de política e política pública, né? Lembra disso? E inclusive desse slide 1 surgiu a nossa avaliação, pelo menos a maior parte, a parte mais importante, que é o projeto que vocês enviaram até o dia 30, né? E agora vamos tratar de algo mais específico. Vamos começar a entrar agora na política pública em relação à educação. Então eu vou pedir a vocês que depois dessa aula, depois de assistir essa aula, ou antes de assistir, você olhe lá no seu WhatsApp, no grupo de WhatsApp, o slide 2. E o título é A Elaboração e a Implantação de Políticas Públicas e suas implicações no trabalho docente. Então, já agora vamos entrar, de fato, no tema que nos interessa mais de perto, né? Que é a política pública em relação à nossa área de atuação, a minha e a de você, docente e discente, e também administrações, diretores, etc., né? Governos, etc. Que são o quê? São as elaborações e as implantações de políticas públicas voltadas para o trabalho docente, mas se você quiser, voltadas para a educação. Então, esse é o título do nosso segundo slide, que eu chamei de Aula 2. Aula 2, para poder separar os dois assuntos. Bom, a partir daqui, eu já começo a trabalhar com assuntos que vão gestar as questões bônus e as avaliações da nossa segunda parte da disciplina, né? Que vocês vão chamar de AV2, né? AV2, vou chamar de segunda parte, né? Eu chamo de segunda unidade, dividida em capítulos, né? Vou chamar assim. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria lembrar vocês de uma coisa que eu já falei em outras aulas com vocês, que a política é uma rede de relações, né? A educação está imbricada com a saúde, está imbricada com a segurança, está imbricada com, digamos, com a economia, está imbricada, por exemplo, com a família, está imbricada com a escola, com a universidade, com o MEC e por aí vai. Então, a política é uma rede de relações. E aí, já que eu estou falando aqui de política pública voltada para a educação, eu queria lembrar, por exemplo, alguns elementos que se relacionam na gestação, na discussão e na elaboração de política pública na área da educação. Por exemplo, os partidos políticos. Todos os partidos têm nos seus regimentos artigos, títulos, itens que tratam da educação. O PDT tem, o PT tem, o PSDB tem, o PMDB tem. Bom, se estão cumprindo, não vamos discutir agora, mas os partidos, nas suas cartas, nos seus estatutos, estabelecem o compromisso com a educação, com a saúde e habitação, etc. Então, os partidos políticos, eles são parte dessa rede de relações que envolve outros elementos na busca, na discussão, na elaboração e na aprovação de políticas educacionais. Outro exemplo, que também já falei aqui em outras aulas, que muitas vezes a política pública tem parceria privada, né? Na década de 90, por exemplo, na época do governo do Fernando Henrique Cardoso,
o Banco Mundial tem uma participação forte aqui no Brasil, né? Ele esteve presente, inclusive, né, aqui no Brasil, investindo. Então, as políticas do governo visavam atender aos investimentos do Banco Mundial, né? Então, o Banco Mundial, o BIRD, a Unesco, né, são instituições que também estão envolvidas no financiamento, por exemplo, de políticas públicas para a educação, porque você sabe que a política pública tem que ter um investimento, tem que ter um custo, tem que ter um dinheiro. Então, muitas vezes você vê a política funcionando e não sabe de onde vem esse dinheiro, de um banco, de um órgão público ou de um órgão privado, municipal, estadual, nacional ou internacional, como o FMI, por exemplo, que até a década de 80 mandava e desmandava na América Latina, né? Impondo sua política de recessão, mas também sua política de investimento à maneira dos banqueiros internacionais. Então, Banco Mundial, BID e Unesco também são parte das relações que envolvem a elaboração, a discussão e a aprovação das políticas públicas da educação. Movimentos sociais, movimento das mulheres, movimento dos afrodescendentes, movimento dos estudantes, movimento dos jovens, LGBT, enfim, vários movimentos sociais que também se agregam buscando políticas públicas na educação que visem defender ou assegurar seus direitos, né? É disso, seus direitos, tá certo? Movimento sindical, nós temos, por exemplo, o Sindurca, o Sindues, né? O Sindiúva, que são os sindicatos que trabalham nas nossas três universidades, UVA, URC e UES. Temos também sindicatos como o CUT, né, e outros, né, que também se envolvem em educação. Eu falei aqui o Sindues, o Sindiúva e o Sindiúrca, porque está mais ligado à educação universitária, ao nosso caso particular, né? Estão, por exemplo, envolvidos na discussão, por exemplo, de políticas públicas que melhore a condição de trabalho dos professores e de aluno, a questão de salário, a questão, por exemplo, de remuneração, aumento salarial do professor, né? Que é uma coisa que está rareando, inclusive, aqui primeiro no nível superior. Enfim, o movimento sindical também é importante na busca de aprovação de políticas públicas na educação. Por exemplo, nas escolas particulares, além do sindicato dos professores, há também os chamadas entas patronais, né, que elaboram reajuste anualmente para as escolas particulares, mandam para os pais, que defendem o interesse das escolas particulares, né? Então, também as questões da política da educação no nível privado, tem também sindicato e instituições patronais que defendem o interesse dos patrões, das escolas, etc., né? A imprensa, vocês viram em outras aulas que a política pública não pode prescindir de divulgação. Hoje, além do jornal, da revista, rádio, televisão, livros, temos também o quê? As redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, né? E tantos outros que muitas vezes até são mais rápidos na divulgação de uma ideia. Como é que eu sou, por exemplo, dessa política pública que deverá virar, né? Que deseja garantir o direito da mulher grávida, ou melhor, proteger a mulher grávida contra trabalho insalubre, através de quê? Do Instagram. Então, a divulgação, ela né, funciona, ela é importante para que as relações, né, aconteçam, para que haja um avanço, né, até a aprovação de alguma política pública ligada à educação. Por exemplo, eu citaria aqui o caso de um plano que vocês viram comigo, de uma aluna ou aluno que elaborou um projeto visando a criação de creche universitária, né? Então, a divulgação desse projeto, a cobrança disso, seminários sobre isso, né? Isso ajudaria bastante a esse projeto a andar, a caminhar, e quem sabe daqui a alguns anos teremos na URC, ou da UES, da UVA, creches para as mães, né, que estudam nas três universidades. Então isso é uma coisa que parece sonho, mas não é, né? O avião começou com um sonho, né? Não foi, era um sonho, era uma fantasia, parecia impossível, mas aconteceu. Então, os professores
Os professores são altamente responsáveis pelas políticas públicas, ou pelo menos pela cobrança, pela elaboração, pela criação, né? Quantas manifestações de professores na Assembleia em Fortaleza, na universidade, nas assembleias de professores, na UCA, na UES, na UVA, né? Quantas vezes foi preciso que se manifestassem os professores para que se cumprissem as políticas públicas de apoio financeiro ao professor, bolsa de mestrado, doutorado, investimento em educação, em tecnologia, né, em maquinário, em bibliotecas, muitas vezes, né, até para elaborar-se programa para concurso público, foi preciso mobilização de professores. Alunos com suas instituições como DCE, né, CEAS, Assembleia, também são importantes, né, porque eles também vão defender os seus direitos e muitas vezes vão se alinhar com os professores. E esse alinhamento, essa relação é fundamental para que a política pública dirigida à educação, no nosso caso aqui, por exemplo, a universidade, funcione, tenha crédito, tenha respaldo, tenha força de lei, inclusive, né? E entra agora, claro, os elementos que são decisivos para o cumprimento de uma política pública ou para aprovação e cumprimento. O Estado. O Estado. Vimos isso. Qual era a função do Estado em outras aulas? A quem deve servir o Estado, né? Quando eu falo em Estado aqui, eu me refiro aos governantes, funcionários de carreira, aqueles que são pagos pelo dinheiro público e, consequentemente, estão a serviço da população. E ele ia além. Entes federativos, União, Estados e municípios. Essas três esferas. Por exemplo, vê agora, por exemplo, no caso da vacina contra a Covid-19, a articulação, né, entre o setor municipal, estadual e federal. Mesmo que haja alguns conflitos, mesmo que hajam essas discordâncias ideológicas, teoricamente, esses entes estão interligados, né? Estão numa rede de relações para executar a política pública mais importante do momento, que é a política de vacinação do povo brasileiro. Então, o que eu quero dizer com isso é que essas relações, que essa rede de relações também acontece na educação, né? Todos esses estão interligados. Muitas vezes não existe a articulação, há uma demora, mas quando essa articulação também demora, porque o processo realmente passa por tudo isso, né? Partidos políticos, organismos internacionais, movimentos sociais, movimentos sindicais, patronais, empresas, professores, estudantes e, claro, União, Estados e municípios. Então, esse processo ele é importante para que a gente possa entender essa rede de relações que implica na criação, discussão, elaboração e aprovação de uma política pública para a educação. Um exemplo disso é a nossa LDB de 96, que é um processo que passou tempo, né, e foi aprovado depois, mas teve uma discussão em nível municipal, estadual, federal, escolas, na época das siglas regionais de ensino, não era crédito da época, né, setorizados, portanto, os discursos e os debates que levaram depois até Brasília a definição do projeto. Bom, mas eu queria falar agora, para fechar essa aula, de um assunto muito importante. Eu gosto de uma palavra que eu uso praticamente todos os dias da minha vida hoje. Chama-se alinhamento, né? Alinhamento. Nada funciona ou nada vai funcionar neste país, ou em nível municipal, estadual e federal, se não houver alinhamento entre a legislação, entre a política pública e a Constituição Federal. Então eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem que entre os entes federados, Estado, município, Estado e União, deve existir um regime de cooperação, principalmente na articulação da lei, da política pública, né? Então, vou dar aqui um exemplo. O artigo 211 da nossa Constituição de 1988, né? O artigo 211 diz o seguinte:
Constituição. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Então, o que é que está colocado aqui na lei maior do país? Que o sistema de ensino, que a educação passa por um processo de cooperação entre os entes, União, estados e município. Então, não é imperativo que o município entre numa política municipal, ou vice-versa, ou que um elemento estadual interfira no federal. Mas, de qualquer maneira, regra geral é que toda a política pública, nos 3 níveis, devem ter o quê? Uma cooperação. Por isso que aqui está colocando aqui como um exemplo que vocês vão entender daqui a pouco, né? A Constituição estabelece aquilo que deverá ser discutido, escrito, aprovado nas leis de política pública. Por exemplo, o projeto de lei que é inconstitucional, ele não será aprovado. Por quê? Porque ele é criado, mas ele não está em consonância com o quê? Com a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, é importante que vocês entendam isso, que acima de qualquer projeto, de qualquer legislação, de qualquer decreto, de qualquer imposição partidária, política, pessoal, do prefeito, do governador, do presidente, existe a lei maior, que é a Constituição Federal. Então, vamos lá. Eu vou repetir, para depois vocês entenderem o próximo passo. O artigo 211 diz o seguinte, repetindo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seu sistema de ensino. Cada um tem seu sistema de ensino, mas há uma articulação. Então, por exemplo, a saúde hoje é municipalizada. Mas de onde vêm as vacinas? De Brasília. A Anvisa aprova e distribui depois para os estados. E os estados para onde? Para os municípios. E o município para onde? Para os bairros. E os bairros para onde? Para os postos de saúde, né? Para os drive-thrus da vida, né? Então, isso é o quê? Regime de colaboração. Assim também tem que ser com a educação, né? Veja agora o que diz o artigo 8º da LDB. Olha o que é cooperação, olha o que é relação entre entes e entre leis. A LDB diz o seguinte, o artigo 8º da LDB, a Constituição é de 1988, a LDB é de 1996, portanto, a LDB ela é posterior à Constituição. O Enem, o ENAD, a LDB, os temas transversais, os PCN, tudo isso são posteriores à Constituição Federal. Primeiro vem a lei maior e depois vem a regulamentação no município, no estado e na federação, na educação, na saúde, meio ambiente, habitação e etc. Bom, diz assim o artigo 8º da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que está em vigor. A União, reparem bem, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, vocês estão vendo que a LDB, né, que partiu de quê? De uma orientação inicial em escolas, em sindicatos, em universidades, em seminários, simpósios, durante vários meses até chegar à sua aprovação, né, que é a Lei Darcy Ribeiro, inclusive o nome da Lei Darcy Ribeiro, que foi o relator, né, no Senado. Então, essa lei, ela está em consonância com a Constituição. Então, veja bem, se uma política pública, por mais que seja desejada, por mais que seja viável, se ela for inconstitucional, automaticamente ela não será aprovada pela Câmara, ou pelo Estado, ou pelo município. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa bem simples. Existe no Brasil uma lei que proíbe, escute essa, que proíbe, digamos, nomear lugares públicos com o nome de pessoas vivas. Escute essa. Quer dizer, pela lei, o vereador não pode criar um projeto de lei nomeando um logradouro público
com o nome de pessoas vivas. Olha, dá uma olhadinha na tua cidade e aqui da região para você ver quantos nomes de pessoas vivas tem. E agora, há pouco tempo, eu vi, numa cidade aqui perto da gente, né, recente, está com dias, o Ministério Público, a Justiça, aliás, Federal, exigindo que esse município tire nome de pessoas vivas de rua, logradores públicos. Por quê? Porque é inconstitucional. Né? Geralmente a homenagem é alguém que já faleceu e alguém que tem uma biografia a serviço do município. Né? Então você encontrava, por exemplo, na rua de certa cidade, rua John Lennon, todo respeito aos Beatles, né? John Lennon na rua de Juazeiro, por exemplo. Né? Por exemplo, rua com o nome de um ator que fez um papel de um cangaceiro no novela da Globo, né? Aí colar o nome da rua, ele nunca nem veio aqui no Juazeiro, ou no Cravo, na Barbalha. Então isso aqui é o quê? É uma lei criada, mas que vai contra a lei maior. Então a educação, a saúde, a habitação, essas políticas públicas são, digamos assim, direcionadas a partir de quê? De um pedido popular, de uma reunião, de um sindicato, de um congresso, de um abaixo-assinado, mas o processo de aprovação terá que alinhar a lei maior com essa lei chamada de política pública ou esse projeto de política pública. Então vocês estão vendo aí que o artigo 8º da LDB é exatamente o mesmo artigo da Constituição Federal 211 de 88. Então, só para mostrar que é importante que nós conheçamos a tramitação de uma política pública a partir de uma decisão de um grupo ou de um dirigente, da discussão, do debate, da elaboração do texto, do encaminhamento a um deputado, a um vereador, a um senador, enfim, a um ente deliberativo, para depois chegar até o executivo. Muito bem. E eu já vou adiantar aqui agora o assunto da próxima aula. Na próxima aula, vamos dar continuidade a esse assunto, tratando das políticas públicas e a criação de realidades. E nós vamos, por exemplo, falar sobre a municipalização da educação fundamental. Né? Você sabe, por exemplo, que o município tem, pela Constituição Federal, pela LDB, o município tem direito e o dever de cumprir até tal nível de ensino, o Estado até nível de ensino, as universidades pertenceriam aos poderes estaduais ou federal, mas claro também que não impede de pessoas, de grupos privados, criarem também escolas do nível infantil, fundamental, médio superior. Então, tudo isso é regulamentado. Mas existem diretrizes que diz até que ponto eu posso ir como prefeito em relação à educação. Até que ponto eu posso ir como governador em relação à educação. Né? Então, isso aí começou a ser discutido antes da Constituição, antes da LDB. E uma das coisas que aconteceu depois de tudo isso, por exemplo, para mostrar o que é uma política pública, foi a criação do SUS. Né? O SUS é uma criação, digamos assim, de uma agenda de saúde direcionada a partir de Brasília para os municípios. Então, a saúde hoje ela é municipalizada, os recursos são federais, a participação do Estado. E quem administra? Os prefeitos. Né? Então isso foram discussões, foram aprovações que começaram com a Constituição, depois no caso da educação com a LDB, com os PCNs, temas transversais, né? E agora com a BNCC. Então essas decisões elas são articuladas a partir de quê? A partir da lei maior, que é a Constituição Federal do Brasil, que é de 1988. Né? Enquanto que a LDB é de 1996. Mas vejam bem, a mobilização para a municipalização da educação e da saúde já começaram na década de 80. Né? Quer dizer, já havia um grande impulso na metade dos anos 80 para que os municípios tivessem, digamos assim, mais recursos. Aí os prefeitos se animaram, né? Municipalizar a educação e a saúde,
Todo mundo quer ser prefeito. Por quê? Porque haveria mais recursos, haveria mais dinheiro no cofre, né? E aí daí vem o quê? Vem outras decisões que vão contribuir com os prefeitos, redistribuição de impostos, né? Aí impostos são municipais, outros são estaduais, outros são federais. E a educação vai ser contemplada também com essa divisão do bolo econômico em relação a impostos, taxas, etc. Mas isso aí é só o começo, né? Para a gente falar de ações políticas que gestaram, por exemplo, ações concretas, né? Como o SUS, por exemplo, a Bolsa Escola, depois Bolsa Família, o Vale Gás, o Minha Casa Minha Vida e outros projetos que nasceram de discussões populares anteriores a ações concretas. Ou seja, para chegar até lá e virar política pública, temos que ter dois elementos importantes. Primeiro, alguém pensou, alguém criou, alguém projetou, alguém discutiu, alguém debateu, alguém levou, alinhou-se com a Constituição Federal, pronto, virou política pública e está em vigor. E às vezes o governante não quer cumprir, mas tem que cumprir por quê? Porque não é política de governo, é política de Estado, é política pública. Eu peço a vocês que ao fim da aula, passem a olhar os slides da aula 2, para rever o que eu falei aqui, tirar alguma dúvida nos slides, e vocês curtam no final da aula e coloquem aquela famosa frase: aula assistida, aula assistida, aula assistida. E na próxima aula vamos ter a primeira questão bônus já da segunda unidade. Muito obrigado e até a próxima semana.